Olá, galerinha da Escola Balardim dos nonos anos. Nós vamos falar aqui hoje do assunto daquela segunda aula, né, das atividades 2 que eu passei para vocês já na semana passada ainda. Então, tem vários alunos aí dos nonos anos, nono ano A, nono ano B, que ainda não realizaram as tarefas, ok? Muitos já mandaram, muitos já foram avaliados. Tá? Lembrando que essa vai ser a única forma que nós vamos ter para estar avaliando vocês. A escola também vai estar realizando uma prova, uma provinha, uma avaliação. Nós vamos ainda estar elaborando, vendo como que vai ser isso, tá? Mas além disso, nós precisamos das atividades de vocês. As atividades já estão lá no Facebook da escola, então vocês entrem lá, é a atividade 2, as atividades da segunda semana, que é, tem a ver com potência, né? O assunto da segunda semana foi sobre potência. Uma matéria que vocês já conhecem desde o sexto ano, mas a gente precisa reforçar, principalmente agora no nono ano, que nós vamos estar usando muito sobre potência, falando muito sobre potência. Ok, galerinha? Então, vamos lá. Lembrando que quem não fizer essas atividades, quem não fizer depois a avaliação da escola, não tem como nós avaliarmos vocês para o primeiro bimestre. Então, cuida das suas atividades, nós não estamos passando muitas atividades para vocês, apenas o básico para vocês terem a noção do assunto do bimestre, ok, galerinha? Também não deixem de assistir as videoaulas, tá? Pela televisão ou pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Essas aulas do Centro de Mídias também estão sendo gravadas, dá para assistir elas depois pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Entrando lá no Centro de Mídias de São Paulo, a gente consegue ver essas aulas posteriormente, mas não deixem de assistir essas aulas. Bom, então, vamos lá. Nós vamos estar falando sobre propriedades de potência. Então, vou aqui abrir aqui o meu script, que eu já deixei prontinho aqui para vocês, bala na agulha. E este é o assunto que nós vamos estar trabalhando, tá? Nesta segunda aula, sobre propriedades da potência. Deixa eu só deixar aqui certinho, no ponto certo para a gente estar trabalhando. Ok, então vamos lá. Aula 2, tá? Lembrando, esta aula eu já passei atividades para vocês há uma semana atrás, tá? Vários já me entregaram as atividades e o pessoal ainda vou esperar até esse final de semana para estar me entregando, tá? Que eu vou estar posteriormente passando mais atividades relacionadas às videoaulas dessa semana. Inclusive, essa semana a videoaula começou falando sobre razão diretamente e inversamente proporcional. Tá ok? Então vamos lá. Aula 2, propriedades da potência. Nas propriedades da potência, a primeira propriedade que a gente fala são sobre produtos de bases iguais. Lembrando essa palavrinha, o que é produto? Do que se tem a ver com produto? Em matemática, sempre quando a gente fala em produtos, nós estamos falando de uma multiplicação. Então, o nosso assunto aqui vai ser uma multiplicação de bases iguais. Aqui, por exemplo, nós temos 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo. Quem são as bases? As bases é o 7. 7 elevado ao quadrado, a segunda potência. Então, 7 é a base, 2 é o expoente. E o resultado dessa operação, que seria 49, não é 14. 7 ao quadrado, 49, que vai ter... então, 49 é a potência. 7 é a base, 2 é o expoente, 49 seria a potência. Mas aqui esse 7 ao quadrado é vezes 7 ao cubo. Então eu tenho bases iguais. Então essa regrinha só vale se for uma multiplicação. Tá aqui, ó, produto, é uma multiplicação e as bases forem iguais. O que acontece? O que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 7 vezes 7. E 7 ao cubo? É 7 vezes 7 vezes 7. Peraí, mas isso daqui tudo é uma multiplicação, nem precisa descer parênteses. Juntando toda essa galerinha aqui vai dar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7.
5 vezes 7 à quinta. Será que não tem um jeito mais fácil para a gente estar resolvendo isso daí? Sim, é por isso que nós temos aqui a propriedade. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação de bases iguais, nós vamos usar esta propriedadezinha aqui. Então, se as duas bases, vejam aqui algebricamente, que se a base é A, são bases iguais, a multiplicação das bases iguais, de potências de bases iguais, é só somar os expoentes. Exemplos. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Se você quiser, galerinha, vocês podem estar pausando o vídeo aí, tá? E resolvendo essas atividadezinhas aqui só para treinar, tá? Mas eu já vou resolvendo direto. Então, se você pausou e já resolveu, já vai lá a resolução. O primeiro, letra A, 9 elevado ao quadrado vezes 9 elevado à sétima vezes 9. Muitos aqui podem errar essa atividade fazendo o quê? Colocar uma resposta equivocada. Pensou corretamente em somar os expoentes, só que somou 2 mais 7, 9. E pode ter colocado aqui 9 elevado à nona potência. Está equivocado, está errado, garotinho, garotinha. Por quê? Porque aqui esse 9 aqui, vou ver se eu consigo escrever aqui, até o final dessa pandemia eu vou estar fera escrevendo essas coisas aqui. Lembrando que este 9 aqui, ele tem um expoente 1. Então, cuidado com esse 9 aqui, ó. Ele tem um expoente. Quando não aparece o expoente é 1. E aí, então, como é que fica isso daí? Somando os expoentes agora, nós vamos ter que... voltam aqui. Nós vamos ter que 9 ao quadrado vezes 9 à sétima vezes 9 vai dar 9 à décima potência, garotinho, garotinha. Então, está aqui. O próximo aí. Então, 0,6 vezes 0. Opa, é um número decimal. Tem problema, professor? Não. Essa base aqui pode ser qualquer valor, pode ser positivo, pode ser negativo. A propriedade é a mesma. Então, 0,6 elevado à quarta vezes 0,6 elevado à sétima, que é 0,6 elevado à décima primeira potência. Então, somou 4 mais 7, 11. E aqui a letra C, opa, aqui é uma fração? Não tem problema. Cuidado que é importante eu ter aqui esse parênteses nessa fração, hein? Já já vou falar por que tem que ter esse parênteses aqui. Então, aqui nós temos 1 meio elevado à quinta vezes 1 meio vezes 1 meio à nona. Lembrando aqui que esse 1 meio que está aqui no meinho aqui, ele tem um expoente 1. Então, cuidado com esse valorzinho aqui que a gente acaba errando e erra muito em vestibular. Tá? Em concurso, depois, questões de múltipla escolha, sempre tem essa questão aí e a gente acaba errando. Então, mantém a base, 1 meio e soma 5 mais 1, 6, 6 mais 9, que vai dar, vamos ver lá, vamos ver a resposta, 1 meio elevado à 15ª potência. Bom, galerinha, mas agora eu vou falar uma coisinha aqui que a gente tem que ficar atento. Esse 1 meio elevado à quinta é diferente de 1 meio elevado à quinta? Sim, eles são diferentes. Porque aqui, neste primeiro caso aqui, o que nós temos aí é 1 elevado à quinta e 2 elevado à quinta. Toda a fração está elevada à quinta. Então, isso daqui vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 32. O de baixo aqui é só 1 que está elevado à quinta. O 2 não está. Então, esse 2 aqui não está elevado à quinta. Aqui, ó, esse 2zinho aqui não está elevado à quinta. Só 1 está elevado à quinta. Então, isso daí vai dar 1 elevado à quinta, 1. E 2 elevado à quinta, que é 2 mesmo. Continua 2. Não mudou nada aí nesse caso. Ok, galerinha? Então, primeira propriedade das potências. Multiplicação de bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. Próximo. Próxima nada. Tem que mudar aqui a minha telinha aqui.
eu apagar tudo aqui. Quociente de bases iguais. Espera lá, mas quociente, professor, o senhor complica também com esses nomezinhos aí. Sim, nós temos que saber aí as definições das palavras, principalmente em matemática. Essa palavrinha aqui, quociente, que significa o quê? Quociente é divisão, é o resultado da divisão. Então, nós temos aí, por exemplo, 7 à quinta dividido por 7 ao cubo. Bom, isso daí pode ser expresso de outra forma. 7 à quinta é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes, dividido por 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Que nós podemos aqui simplesmente cancelar um 7 com outro 7, um 7 com outro 7, um 7 com outro 7. Então, cada de cima eu cancelo com um de baixo, tá? A gente vai cancelar aqui um de cima com um de baixo. E sobrou o quê? 7 ao quadrado. Aí, mas então eu estou vendo aqui um padrão nisso daí. Será que tem outro jeito melhor para a gente fazer isso daí? Um jeito mais fácil para a gente estar trabalhando isso daí? Então vamos ver. Aqui nós temos a nossa propriedade. Bom, adiantei muito aqui. Então a nossa propriedade diz o seguinte: que na divisão de bases iguais eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, é ao contrário da propriedade anterior. Na primeira propriedade, mantém a base e soma os expoentes. Aqui, mantém a base e subtrai os expoentes. Exemplos. Então, nós temos aqui 3 exemplozinhos aqui. 9 à sétima dividido por 9 à quarta. O que vai dar isso daí, galerinha? Acho que todo mundo aqui já está craque nisso daqui, já sabe o resultado. Se quiser aí pausar o vídeo e tentar resolver, tá? Seria bem interessante. Para quem já pausou o vídeo, para quem não pausou o vídeo, vamos dar continuidade aqui. Então, o primeiro aí, 9 ao cubo. Por que 9 ao cubo? Subtraiu 7 menos 4, 3. E no de baixo aqui, a base é 0,6. Nós não vamos calcular, nós não estamos calculando isso daqui. Nós estamos apenas aplicando a propriedade. E a propriedade aqui me diz que esse resultado vai ser 10 menos 4, 0,6 elevado à sexta potência, galerinha. Olha aí, meninada do nono ano, meninada esperta do nono ano da escola Balardim. Vamos lá. E a letra C aqui, 1 meio à nona dividido por 1 meio. Opa, esse 1 meio não tem expoente? Ou será que tem? Sim, esse 1 meio tem expoente. Expoente 1. Se o expoente é 1, então o que vai dar isso daí, galerinha? Isso vai dar 1 meio elevado à oitava. De onde foi que apareceu esse 8 aqui, professor? Esse 8 saiu de 9 menos 1, 8. Muito bem, meninada. Eu acho que vocês já estão espertos. Foi fácil resolver esses 3 exemplozinhos aí. Vamos para a próxima propriedade. Se o computador ajudar, nós vamos. Vamos ver lá. Apagando todos esses rabiscos. Potência de potência. Oh, potência, potência de potência. Mas do que eu estou falando? Então, nós vamos ver lá. Propriedade de potência. Que se trata... Vamos, computador. Isto. Então, aqui, 7 elevado à quinta elevado ao quadrado. Então, quando nós temos essa caracterização, nós falamos que nós temos uma potência de potência. 7 elevado à quinta ao quadrado. Nesse caso aqui, o que é 7 elevado à quinta ao quadrado? O que é... Esquece isso aqui. O que é alguma coisa ao quadrado? Qualquer coisa ao quadrado é ele vezes ele. Então, 7 à quinta ao quadrado é 7 à quinta vezes 7 à quinta, que é 7 à décima potência. 7 é elevado à décima potência. Aí eu acho que também a gente pode tirar uma propriedadezinha disso daí, que é o quê? Em potência de potência, mantém a base e multiplica-se os expoentes. Então, aqui, ó, o sinalzinho de vezes aqui, tá? Então, aqui a nossa expressão algébrica que representa toda essa propriedade aqui. Alguns exemplos. Então, vamos lá. Para quem tiver interessado aí, pausa o vídeo agora, tenta resolver sozinho, tá? E para quem pausou, para quem não pausou, vou dar continuidade aqui. Usando a propriedade, mantém a base e multiplica os expoentes. Vai dar o que nessa letra A aí? 21. Expoente 21. De onde saiu esse 21? 3 vezes 7. 21. Mantém a base, multiplica os expoentes.
Aqui também a base é 0,6. O que vai acontecer aqui? O expoente virou 8. Mantém a base e multiplica o expoente. Então, não precisa fazer todo esse processo aqui, galerinha. Ó, já vai direto, usa a propriedade e acha esse resultado. Ok? O próximo aí também, quanto parênteses, hein, professor? Isso mesmo. Nós vamos precisando, nós vamos abrindo parênteses aqui, não importa quantos. Nós vamos descascando eles como se fosse uma cebola, por camadas. Então, aqui eu tenho primeiro parênteses é porque eu estou pegando uma fração inteira, 1/2 elevado à quarta potência. E tudo isso elevado à quinta potência, garotada esperta do Balardim. Então, aqui vai ficar o quê? 1/2 é a minha base, elevado à 20ª potência. Ô, professor, de onde saiu esse 20? Isso daí não vai dar 9, não? Não, garotinho, garotinha, isso não vai dar 9. Ok? Nós vamos somar os expoentes. Oh, desculpa, não vamos somar os expoentes, nós vamos multiplicar os expoentes. Potência de potência, mantém a base e multiplica 4 vezes 5, 20. Quarta propriedade aí, potência de um produto. Opa, potência de um produto. Então, é a potência de uma multiplicação. Então, nós devemos ter aí uma multiplicação. Professor, não entendi. Aqui é 3 vezes 7. Tudo isso elevado ao quadrado. Quando acontece isso, o que é isso ao quadrado? É ele vezes ele. 3 vezes 7 ao quadrado é 3 vezes 7 vezes 3 vezes 7. Que é 3 vezes 7 vezes 3 vezes 7, que é 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Professor, mas o que aconteceu aí? O que aconteceu, garotinho, garotinha esperta, é que aqui nós distribuímos este expoente entre os valores da base, do 3 e para o 7. Agora aqui, atenção, atenção, atenção. Cuidado com isso daqui. Esta propriedade só é válida se for uma multiplicação ou, a próxima propriedade aqui, uma divisão. Isto não é verdade se aqui for um sinal de mais ou de menos. Só é verdade aqui porque aqui é uma multiplicação. Não entendi, professor. Por exemplo, se eu tiver assim, vou pegar aqui meu lapisinho para escrever, pronto. Se eu tiver a seguinte expressão, 3 mais 7 ao quadrado, será que isto é igual a 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado? Será? Eu posso ser induzido a pensar isso aqui usando essa propriedade, né? Porque aqui na multiplicação vale, ó. Né? Eu estou dizendo que vale, é 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E aqui na soma, se isso aqui for uma soma, será que também vale essa propriedade? Bom, vamos resolver aqui. Esse valor aqui, 3 mais 7, é 10. 10 ao quadrado, que é 100. Será que isso é igual a 9, que é 3 ao quadrado, mais 49? Será que isso é igual? 9 mais 49, 58. Ô, galerinha, viu? Tá errado. Tá errado. Então, esta propriedade só é verdade se for uma multiplicação, se for um produto, sinalzinho de vezes ali, tá? Se for uma soma, isso daqui está errado. Isso não vale. Bom, então vamos continuar. Qual é a propriedade que nós vimos aí? A propriedade está dizendo o seguinte, que na multiplicação, a potência de uma multiplicação, potência de um produto, distribui esse expoente para os dois. Uma coisa interessante e importante, várias vezes a gente vai precisar. Tá vendo essa igualdade? A igualdade está me dizendo que isso é uma mão de via dupla, tá? Ou seja, tem expressões, tem exercícios que eu vou ter uma expressão assim e vou ter que simplificar ela e chegar aqui. Mas tem outras que eu vou estar com esta expressão e é importante eu enxergar que eu posso fazer isso virar isto, tá? Então, tanto pode ir aqui da esquerda para a direita, mas também posso ir da direita para a esquerda. É uma igualdade, tá? Exemplos. 2 vezes 5 elevado ao cubo. Isto é o mesmo que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo.
Tá joia, galerinha? Lembrando aí, eu esqueci de falar aí para o pessoal tá pausando para tentar resolver aí, tá? E o próximo aí, que é interessante. Interessante por quê, professor? Porque eu tenho esse expoente aqui dentro. Então, aqui não distribuiu? Ficou 2 ao cubo e 5 ao cubo? Aqui também vai ficar, só que é 2 ao cubo a quarta agora. Vamos ver o que vai acontecer. Então, isso é 2 ao cubo a quarta, percebe? E aqui o 7 a quarta, que então isso daqui vai dar 2 elevado à 12ª vezes 7 a quarta. E parou aí, eu não pedi para calcular. Se pedir para calcular, você faz aqui 2 elevado à 12ª, que vai dar um numerão, e 7 a quarta, e multiplica tudo. Haja conta para fazer. Não, não pedi para calcular, pedi só para aplicar a propriedade. Ok, galerinha? Próximo aí, meninada esperta do Balardim, moçada do 9º ano. Próximo aí, vou apagar esse monte de sujeirinha aqui. Potência de um quociente. Opa, é mais ou menos igual o anterior, só que aqui, ao invés de ser uma multiplicação, é um quociente. Quociente é o resultado da divisão. Então, é uma potência de uma divisão, que vai dar o que, moçadinha? Opa, olha que coiseira aqui. Imagina, toda vez que tiver isso, eu tenho que fazer tudo isso. Não, galerinha, é mais simples, é só aplicar a propriedade. Isso é 3 dividido por 7 vezes 3 dividido por 7, que é ele ao quadrado. Mas 3 dividido por 7 é 3 sobre 7, vezes 3 sobre 7. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 7 vezes 7, 7 ao quadrado, que vai dar como resultado, olha só. Então é só fazer o quê? É só fazer isso daqui, galerinha. Quando eu tiver a potência de uma divisão, aqui dentro foi uma divisão, é só distribuir esse expoente para a primeira base e para a segunda base. Tá certo? Vamos ver aí uns exemplos. Quem tiver interesse aí, pausa o vídeo, resolve as atividades e depois dá continuidade. Eu estou continuando aqui. Então, esta letra E, a letra A, desculpa, vai ser o quê? Distribuindo 2 ao cubo dividido por 5 ao cubo. A letra B, 2 ao cubo a quarta, dividido por 7 a quarta. Aqui eu acabei não dando continuidade, mas poderia dar mais um passo aqui, mais uma igualdadezinha aqui, que seria 2 à 12ª, 3 vezes 4 aqui, potência de potência, usa aquela terceira propriedadezinha. E aqui o que a gente vê muito essa propriedade é quando ele está em forma de fração. Lembrando que estar em divisão ou estar em fração são exatamente a mesma coisa. São duas formas de expressar exatamente a mesma coisa. Se estiverem com sinal de dividir ou com forma de fração, é a mesma coisa. Tá certo, galerinha? Então, aí, nós temos 4 à quinta dividido por 3 à quinta. E aí é potência de um quociente, potência de uma divisão. Ok? Expoente zero. Bom, se vocês lembram durante a aula, eu disse para vocês, então vai ficar aqui registrado, todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a 1. Lembra, galerinha? Lembra lá que eu passei para vocês? Todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a 1. Não foi assim que eu expliquei na sala de aula? Foi exatamente assim, né? Não é para dar risada aí, não. Vocês devem estar tudo dando risada aí. Mas não é isso. Vamos dar continuidade aqui. Expoente zero. Por exemplo, então vamos lá. No expoente zero, nós temos aqui 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo. Pera lá. Mas 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo, a gente viu a segunda propriedade, a divisão de bases iguais. Na divisão de bases iguais, subtrai os expoentes, vai dar zero. 3 menos 3, zero. Por outro lado, esse 5 elevado ao cubo é a mesma coisa, percebe aqui? 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo. Então, essa propriedade aí, eu tenho um número dividido por ele próprio. E eu também sei o seguinte, que o número dividido por ele próprio, que vai dar o quê? O número dividido por ele próprio dá sempre 1. Olha lá. Mas isso é igual a isso. E esse de cima deu 5 elevado a 0 e esse de cima deu 1. Eu acho que eu posso concluir tranquilamente aí que 5 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, nós temos aí a nossa propriedadezinha.
que todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a 1. Como é que é, professor? Com exceção do zero? Galerinha, com exceção do zero. Eu tenho aqui, eu posso colocar aqui qualquer coisa elevado a zero, que vai dar sempre 1. Se eu quiser colocar aqui, ó, quanto é π elevado a zero? Π elevado a zero, isso dá 1. E menos π elevado a zero? Menos π elevado a zero também vai dar 1. Só não tem um sentido matemático, é uma indeterminação matemática se for isso daqui, ó, 0 elevado a zero. Isso daqui não tem, tá ok? Isso é uma indeterminação. Então, aqui, todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, não pode ser 0 elevado a zero, tá? Aí não tem resultado, tá? Mas todo número elevado a zero é igual a 1. Qualquer valor elevado a zero dá sempre 1. Exemplos. Deixa eu mudar aqui o meu... Exemplo, 7 elevado a zero. Então, galerinha, quem tiver interesse, pausa aí o vídeo e coloca o resultado. Já estou dando continuidade. 7 elevado a zero, 1. Olha que surpresa. E aqui, professor, é fração, é número negativo? Pode isso? Pode, professor. Eu acabei de dizer que pode qualquer valor, desde que não seja o próprio zero. Só não existe 0 elevado a zero. Então, menos 2 quintos elevado a zero. Quanto será que vai dar isso? 1. Professor, mas é negativo, não vai dar menos 1? Não, não se confunda. Vai dar sempre 1. Ok? Próximo aí, próxima propriedade. E a última que nós vamos estar falando, que é sobre expoentes negativos, quando o nosso expoente é negativo. Lembra, o que é o expoente? É o númerozinho que vai lá em cima. Este é o expoente. Tá certo, galerinha? Deixa eu dar continuidade aqui. Isto, então aqui. De novo, 5 elevado ao cubo dividido por 5 à quinta potência. Mas isso daqui é uma divisão de bases iguais. Vamos usar a propriedade de bases iguais? É só subtrair 3 menos 5, que vai dar 3 menos 5, menos 2. 5 elevado a menos 2. Por outro lado, vamos ver aqui. Eu também tenho, veja aqui que é a mesma expressão, tá? Eu também tenho que isto é 5 vezes 5 vezes 5, dividido por 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que, cancelando aqui, né? Cortando os valores aqui, cancelando. Um de cima com um de baixo. Eu posso fazer isso porque é tudo vezes, tá? Se não fosse multiplicação, não poderia. Sobrou o que aqui? O que sobrou em cima? Em cima sobrou o inteiro. Simplificou tudo. E embaixo sobrou 5 vezes 5. Tá? Que vai dar o que então isso daí? 1 elevado a 2 ao quadrado. Ou 1 quinto ao quadrado. Espera lá, mas esse de cima é exatamente o mesmo de baixo. E o de cima deu 5 elevado a menos 2. E o de baixo deu 1 quinto ao quadrado. Qual é a diferença deles aqui? 5 e 1 quinto. Inverteu. O inverso de 5 é 1 quinto. É 1 sobre 5. Eles são números inversos. Então, a gente conclui que... Vou apagar essa partezinha aqui. Isto, limpinho agora. Então, nós temos aqui que 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 quinto ao quadrado. O que aconteceu? Quando o expoente for negativo, inverte a base e muda o sinal do expoente. O sinal que era positivo ficou negativo. Então, dando continuidade aí, a nossa propriedade ficou essa aqui. Expoente negativo, inverte a base, o inverso de A é 1 sobre A, não é menos A, o inverso de A menos A é o oposto de A. Lembra, galerinha? O professor já falou isso na sala de aula. Então, o inverso de A é 1 sobre A elevado a M. Os exemplos aqui, então agora ficou fácil. O inverso de 7, que é 1 sétimo ao cubo, e o inverso de 2 quintos,
que é 5 meios, inverteu a base e mudou o sinal do expoente. Ok, galerinha? Então, nós temos aí, com isto, o resumo das regrinhas. Então, o resumo das regrinhas fica: primeira propriedade, multiplicação de bases iguais, mantém a base, soma os expoentes. Divisão de bases iguais, mantém a base, subtrai os expoentes. Terceira propriedade, potência de potência. Ou potência, mantém a base e multiplica os expoentes. De longe, galerinha, essas três são as três propriedades que mais aparecem em simplificações que nós vamos ver durante o ano. Ok? A quarta propriedade, potência de uma multiplicação, potência de um produto, distribui os expoentes. Lembrando que, às vezes, é mais interessante eu ir daqui da esquerda e chegar nesse, ou melhor, o da direita e chegar nesse da esquerda. O mesmo que vale na multiplicação, nesse caso, também vale na divisão. Isso, todo número elevado a zero, com exceção do zero, todo número elevado a zero, com exceção do zero, vai dar sempre 1. Lembra? Elevado a zero, dá 1, galerinha. E o último aí, expoente negativo, inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, galerinha, aquelas atividades que estão lá no Facebook ainda, estou esperando vocês estarem fazendo até essa semana. Só vou esperar até essa semana. Já no final de semana ou na segunda-feira vou estar passando as resoluções dela e aí eu não vou aceitar mais as atividades de vocês. Como vocês vão me entregar? Vocês vão tirar a foto do seu caderninho. Não precisa copiar, não precisa copiar. Ok? Só numera direitinho. Não esqueça de colocar certinho o seu nome e o seu e a sua sala. Não precisa colocar número, não. Tá? Muita gente ainda nem sabe o número. Então, só coloca o seu nome certinho e a sua sala. Nono A, nono B, qual é a sala que você está. Ok? Coloca lá no caderninho mesmo. Tudo bem? E tira uma foto e me manda no privado. Tudo bem? Que eu estou fazendo um arquivinho com todas as tarefas de vocês. Ok, moçadinha? Então, eu espero essas tarefas até o final de semana. E essa semana também não deixem de assistir os vídeos. O vídeo de hoje foi sobre razão e proporção. Depois vou fazer um resuminho sobre esse assunto. Também vou estar colocando aqui um videozinho para vocês sobre razão e proporção e atividades para vocês. Além das atividades que eles já passaram, mais algumas atividades. Galerinha, fiquem bem, estejam protegidos, fiquem em casa, estudem, aproveitem esse tempo para estudar, para ler, para fazer coisas que às vezes nós não tínhamos tempo, para conversar com nossos familiares, tá? E fiquem bem, fiquem com Deus.